Bom, relacionamento de casal, minhas queridas, é um fenômeno. Quando a gente fala relacionamento de casal, a gente está falando de um fenômeno. Quer dizer, a relação de casal, ela mostra o que acontece no mais profundo de nós acerca da nossa real natureza, que é energética. Então, a gente pode falar que os relacionamentos de casal, eles são uma grande aspiração universal. Desde o olhar das novas constelações, a gente observa as relações de casal como uma aspiração universal. Por quê? Se não existem os relacionamentos de casal, não existiria a humanidade. Então, graças ao relacionamento de casal, é que a humanidade existe. E por isso ela é uma aspiração universal. Nós observamos que as pessoas que não estão em relacionamentos de casal, as pessoas que não conseguem estabelecer relação de casal com outras, elas estão tomadas por algo muito importante do seu passado familiar. Elas estão compensando algo muito importante do seu passado familiar. Quando eu digo importante, é no sentido de que quem não consegue estabelecer uma relação de intimidade com o outro é porque está fortemente vinculado com algo do seu próprio sistema familiar. E geralmente isso tem relação com tragédias que aconteceram no sistema familiar, que impede que uma pessoa possa, no presente, se abrir para outra pessoa e para outro sistema familiar. Porque quando nós falamos relacionamento de casal, nós estamos falando da união de dois grandes sistemas. Não é a união de duas pessoas, é a união de dois grandes sistemas. E esses sistemas se encontram por uma questão de similaridade, por uma questão de familiaridade. Deixa eu ver só se eu consigo fechar o microfone aqui. Acho que agora fechei. Fechei o microfone da Nilza. Bem, por uma questão de familiaridade. Então, nós não sentimos atração aleatória por qualquer pessoa. Isso não existe. Nós não vamos sentir uma atração por alguém que não tenha algo relacionado comigo e com o meu próprio sistema. Por alguém que não tenha uma dinâmica complementar com aquilo que eu carrego do meu próprio sistema familiar. Então, por isso, não existe relacionamento de casal por acaso e não existe relacionamento de casal, entre aspas, errado. Nós vamos ver ao longo do encontro de hoje que toda relação de casal, ela está cumprindo com algum propósito. E que esse homem, essa mulher, ou esses dois homens, ou essas duas mulheres, porque tudo aquilo que nós vamos falar serve para os relacionamentos, tanto heterossexuais como homossexuais, esse casal, ele tem algo muito profundo que está sanando juntos, sim? Mas nós vamos descobrir, nós vamos ver que todo relacionamento de casal também vai ter, por conta de ter essa missão, por conta de ter esse objetivo de sanar questões muito profundas, vai existir dentro dessa relação de casal um jogo que é um jogo de manipulação também. Então a gente às vezes tem muito preconceito, muito medo quando a gente escuta essa palavra manipulação. Nós criamos e nós escutamos na mídia muitas coisas também relacionadas com isso, com fugir da manipulação, com estar atento aos jogos de manipulação, com não se deixar levar por um jogo de manipulação. E isso é totalmente verdadeiro quando nós assentimos a uma realidade anterior, que é toda relação de casal vai ter manipulação. Toda. Porque a manipulação significa projeção. Nós entramos em contato com a manipulação por dois motivos. O primeiro deles é que nós não conseguimos assumir, admitir ou comunicar aquilo que nós realmente desejamos. E nós criamos estratégias para conseguir aquilo que nós queremos sem precisar sermos diretos na nossa comunicação, abertos na nossa comunicação e verdadeiros na nossa comunicação. Então, muitas vezes eu faço ou falo o que eu não quero para obter aquilo que eu quero, para obter aquilo que eu desejo, para ter aquilo que eu quero.
Então, esse jogo que é realizado, ele é um jogo feito por estratégias que nós aprendemos na nossa infância. Lá na nossa infância é que nós começamos a perceber como eu tenho reconhecimento, como eu tenho atenção, como eu consigo aquilo que eu desejo. E nós criamos estratégias na nossa infância. Por exemplo, uma criança que percebe que quando ela chora, ou quando ela fica doente, ou quando ela fica brava, é que ela ganha aquilo que ela quer. É que ela recebe atenção, é que ela é cuidada, é que ela tem reconhecimento. Então, na vida adulta, a gente reproduz essas estratégias da nossa infância. E isso é o que nós chamamos de manipulação. Isso é o que a gente chama de manipulação. Então, a relação de casal, ela vai ser o terreno perfeito para que a manipulação aconteça. E a manipulação também tem um objetivo, é que ela possa nos trazer a consciência do quanto é importante nós deixarmos essas posturas da infância e criarmos algo novo no presente e estarmos numa postura mais consciente no nosso presente. Certo? Faz sentido? Conseguem compreender até aqui? Sim? Maravilha. Eu quero trazer para vocês agora algumas bases do relacionamento de casal. Umas bases do relacionamento para que vocês possam ter a consciência de onde eu estou hoje com relação ao meu relacionamento de casal, ou onde é importante eu estar no momento que eu esteja numa relação de casal, e quais são as bases importantes de eu levar em conta para que a gente possa ter relações que realmente sejam profundas, conectadas. Sim, e isso é uma construção, não vamos para um lugar utópico de que nós vamos encontrar um homem ou uma mulher que sejam totalmente perfeitos, porque os casais perfeitos são os casais que estão longe de um processo de evolução profundo. Vocês conseguem me escutar bem? Só para confirmar se vocês me escutam bem ou se está cortando para vocês? Me escutam bem? Parece que está falhando um pouquinho a internet. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa vocês me avisam, por favor, tá? Estava trazendo para vocês que nós criamos muitas vezes uma ideia, que é uma ideia infantil, de que existe um homem ou uma mulher ideais. Ideais quer dizer o quê? Nossa, não vai haver nenhum tipo de conflito, existe uma complementaridade total, nós concordamos com tudo, nós somos as não sei o conceito de almas gêmeas que existe, mas é no sentido de que não vai haver nenhum tipo de conflito. É o homem e a mulher perfeitos, ideais. E isso está muito longe de um processo de crescimento humano, um crescimento verdadeiro e humano. Então, quando nós vemos casais que se autodenominam casais perfeitos, almas gêmeas perfeitos, aqueles casais ideais, quando a gente observa um pouquinho mais a fundo, nós vemos que são casais que estão se atrofiando no seu processo de crescimento. O que existe verdadeiramente nesses casais, na grande maioria das vezes, é uma necessidade de viver uma relação simbiótica tão profunda que esse casal, esse homem e essa mulher, se necessitam de uma forma intensa, se necessitam de uma forma muito grande. E esse necessitar não é um necessitar de um homem e uma mulher. É muitas vezes o necessitar de um pai com uma filha ou de uma mãe com um filho. Então, acontece uma projeção simbiótica muito grande, que faz parecer uma relação perfeita, mas no fundo é uma relação que vai atrofiando em ambos a autonomia. A autonomia. Então, para que a gente possa ir tirando só os velhos conceitos, os estigmas, aquilo que faz eu olhar para a pessoa que está do meu lado e todos os dias reforçar a ideia, não é a pessoa certa, não é a pessoa que deveria ser. E a gente começa a entrar num outro campo, que é o campo de observar aquilo que realmente é.
quem eu realmente sou no meu relacionamento de casal e como eu posso começar a gerar um processo de mudança, um processo de transformação a partir de uma transformação interna. Sim? Vamos falar então eu não quero colocar o nome de pilares, não vou colocar o nome pilares, eu vou simplesmente ir trazendo esse conteúdo para vocês e eu acredito que assim vai ficar mais fluido. Mas um dos primeiros dos pontos importantes desde as novas constelações é que nós possamos nos conectar com a pessoa que está do nosso lado a partir de um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Vou trazer aqui para vocês o conceito. Ele não é um amor emocional. Ele não é um amor que ele vem de um lugar fantasioso. Muito pelo contrário. É um amor totalmente real. É um amor que consegue olhar diante de nós quem está diante de nós e que consegue superar o bem e o mal. Quero dizer, consegue superar aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e eu me entrego para um amor que é capaz de dizer ao outro que eu amo e eu assinto a você exatamente como você é. Isso quer dizer o quê? Renunciar o desejo de mudar o outro. Aqui a gente já começou, né? Colocamos o dedinho bem na ferida de muitos relacionamentos de casal. Por quê? Muito daquilo que eu vejo, daquilo que eu percebo e daquilo que eu vivi também dentro da minha relação atual e de outras relações que eu tive, foi exatamente a ideia de que para a relação melhorar, para a relação estar bem, para nós evoluirmos, o outro precisaria mudar. Isso. Não é assim? Muitas vezes a gente não fala, nossa, se o meu companheiro, a minha companheira, fosse ou fizesse isso, ou fosse dessa forma, como seria melhor? Como seria mais fácil? Como seria. E muitas vezes essa é a raiz, ou essa é a primeira das causas desencadeantes que levam ao processo de separação. É nós criarmos a ideia, e muitas vezes a gente se apega a essa ideia, de que para a relação estar bem, o outro precisaria mudar. Mas a gente não percebe que aquilo que está por trás disso é uma indisponibilidade muito grande nossa para nos abrirmos para um relacionamento de casal. É uma indisponibilidade individual, é uma indisponibilidade nossa de nos entregarmos para esse amor incondicional. Porque esse amor incondicional, que é aquele amor que olha para o outro e que fala, quer dizer, é além do passado, é além do bem e o mal. Vocês conseguem compreender que isso transcende aquilo que ele me fez, aquilo que eu fiz, aquilo que é toda a história que leva e que coloca a gente naquele estado que tem a certeza que se o outro fosse diferente, ou se não fosse essa pessoa, fosse outra pessoa, tudo estaria melhor. Tudo estaria melhor. Então, isso mostra o nosso fechamento. Porque nós não conseguimos perceber a primeira realidade que é o outro é como é, porque eu sou como sou. O outro é como é somente porque eu sou como sou. Porque lembra que eu falei no começo, a relação de casal é um fenômeno. A relação de casal, ela simplesmente expressa, mostra o que acontece a um nível mais profundo e energético dentro das duas partes que estão relacionadas. Então, é uma diferença muito grande e eu quero que vocês percebam como é para vocês escutar essa frase. Qual é a frase? Francis Lene, Silmara, Neuza, Jordana, Suriá, Márcia, Rita, Suzane. Eu amo você exatamente como você é. Eu amo você exatamente como você é.
Vocês conseguem perceber que isso causa algo internamente? Isso movimenta alguma coisa dentro, internamente? Você consegue receber essa frase? Você consegue perceber o que é escutar uma frase que diz: você não precisa mudar nada. Você não precisa ser outra pessoa. Eu te amo exatamente como você é. Será que quantas vezes nós nos permitimos fazer isso para a pessoa que está do nosso lado? Quantas vezes nós nos permitimos dizer obrigada por você ser quem você é? E eu sei que aí vem um medo de que, ai, mas se eu falo isso, aí, aí é que a pessoa não vai mudar mesmo. É bom de ouvir, mas não de colocar em prática. Mas não é bom de colocar em prática, se diz, Márcia? Ou não é fácil colocar em prática? Dá uma vontade de chorar. Isso, Fra, isso. Exatamente. Então, vocês, o que percebe que mobiliza? Alguns dizem é bom, alguns dizem dá vontade de chorar, alguns talvez vão ficar impactados, que é uma coisa não esperava, não esperava escutar isso. Mas esse é um amor incondicional. E não é um amor que está atrelado às personalidades. Não é um amor que está atrelado a eu amo você se, entende? Porque isso é a manipulação. Eu amo você se você fizer isso, isso e isso. Se você me demonstrar isso, isso e isso. Se você transformar isso, isso e isso. E toda vez que a gente está reproduzindo no outro toda vez que a gente está reproduzindo no outro essa condição, a gente vai estimular essa pessoa a se abrir ou a gente vai gerar resistência. Agora percebe se eu falo para vocês. Eu amo você se você mudar. Não preciso nem dizer o quê. Eu amo você se você mudar. O que você sente internamente? Não dá um ruinzinho? Não dá? Pode ser que aquela raiva, pode ser que aquela bronca, pode ser que aquele, não sei, às vezes uma tristeza. Cada um vai sentir diferentes formas de internamente viver um processo de resistência. De internamente sentir que não ama coisa nenhuma. Mas é o que a gente faz, né? É o que a gente faz na maioria das vezes. É o que a gente não percebe. Eu sinto que você não me ama. Isso, mas a gente diz que ama, né? A gente diz que ama. A gente diz que ama, nós muitas vezes acreditamos que amamos, mas a gente não se dá conta que a gente ama a ideia que nós temos sobre o amor, sobre o outro, sobre um relacionamento de casal. A gente não ama o outro. A gente não ama o outro. A gente ama a ideia que a gente tem. E a gente fica defendendo a ideia que a gente tem. Agora, da mesma forma que vocês percebem isso em vocês, imaginem o nosso companheiro, a nossa companheira, ou pensando nos relacionamentos que já tive, observando os relacionamentos que já tive. Só nessa frase a gente já consegue observar quanta condição, quantas condições nós colocamos antes de simplesmente dizer eu amo você exatamente como você é. E como é difícil soltar o controle, né? De dizer, não, eu não amo você só se você for assim, assim ou assado. A gente não se dá conta que se nós fizéssemos esse caminho do eu amo você como você é e obrigada por você ser como você é, isso nos leva a dois movimentos. O primeiro deles é
Existem coisas no relacionamento de casal que, obviamente, vão ser conflitos. Obviamente, vão trazer questões de desconforto, de incômodo. Mas eu começo a tomar uma responsabilidade muito grande acerca da minha parte dentro da relação de casal. Eu começo a me dar conta de que se eu amo o outro exatamente como ele é, eu renuncio a desejar mudar o outro. Mas tem coisas aqui que me incomodam. Qual é a minha responsabilidade com essas coisas? E que coisas são essas? A gente vai ver que são carências muito profundas. Porque nós entramos na relação de casal dando aquilo que a gente recebeu. E o primeiro lugar que nós recebemos é da nossa família de origem. O primeiro lugar que nós recebemos é dos nossos pais. E existe uma observação muito interessante dos relacionamentos de casal, que é: eu me abro para o amor dentro da relação de casal que eu tenho no meu presente, à medida que eu aceito incondicionalmente a relação de casal dos meus pais. Então, aqui é um outro ponto que eu sei que vai gerando uns desconfortos. Eu sei que vai gerando desconforto, mas se estivesse tudo maravilhosamente bem, a gente não precisaria mudar nada. Então, o caminho é a gente observar o que a gente está fazendo, onde nós estamos hoje, para que a gente possa tomar essa consciência. A gente só pode mudar aquilo que a gente vê, não é verdade? Aquilo que a gente não vê, não tem como a gente mudar. E de alguma forma, vocês, 9 mulheres que estão aqui, são mulheres que estão dispostas a ver. A ver. Oi? Por causa de desconforto, vocês Oi? estão dispostas a ver. E a partir desse ver, cada uma vai ter o seu momento de mudar. Mas aquilo que a gente vê, a gente não desvê mais. Então, observem agora como vocês olham, como vocês interpretam o relacionamento de casal dos pais de vocês. Se eu observo a relação dos meus pais como algo que eu quero evitar, ou como algo que não foi bom, ou como algo que deveria ter sido diferente, deveria ter sido melhor, deveria ter sido assim, deveria ter sido assado. Eu vou viver no meu presente as minhas relações de casal com base em um movimento de compensação ou de repetição. O que é repetição? Nossa, eu olho o relacionamento dos meus pais e eles eram super apaixonados. A minha mãe era apaixonada pelo meu pai, o meu pai pela minha mãe. E eu crio essa ideia de relacionamento de casal que eu quero viver. Então, eu vou buscar pessoas que vão me trazer esse amor fantasioso, que vão me trazer esse príncipe encantado, essa princesa encantada. Essa pessoa que precisa ser para a vida toda. Essa pessoa que o casamento, a relação de casal é tudo. Essa pessoa que vai ter que atender todas as minhas necessidades. Um movimento de repetição. Ou eu posso, com com uma relação de casal dos meus pais, onde eles se separaram, onde teve muita briga, onde teve muitas discussões, onde teve violência, onde teve agressão. E eu olho para isso e digo, isso tá errado. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero viver isso. Eu vou para as minhas relações de casal buscando um movimento de compensação. Aquilo que para nós parece que é positivo, parece que é bom. Quer dizer, eu não quero viver uma relação de violência, eu quero viver uma relação de cumplicidade, de amor. Só que a gente não se dá conta que, enquanto existe rejeição daquilo que gerou a nossa vida, isso vai fazer com que nos relacionamentos de casal nós entremos em posturas muito duras, muito rígidas, muito exigentes, muito
muito distantes de uma abertura e de uma entrega verdadeira. Nós vamos entrar em relações de casal impondo imensas condições, impondo muitas condições. A gente não consegue entrar em nenhum dos dois casos quando eu digo, o relacionamento dos meus pais foi certo, ou o relacionamento dos meus pais foi errado. Em nenhum dos dois casos eu consigo estar frente a outra pessoa de igual para igual. Ou eu vou me colocar abaixo, ou eu vou me colocar acima. Abaixo quer dizer o quê? Eu procuro no meu companheiro o meu pai. Porque o meu pai era assim, 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 assim. Então eu vou procurar no meu companheiro essa referência. Eu vou me colocar no lugar de mulher, eu vou me colocar no lugar de filha. Eu vou me colocar no lugar de filha, vou me colocar abaixo. Ou eu vou dizer, foi errado. O relacionamento dos meus pais foi errado. Então, o meu companheiro, a minha companheira, vai ser assim, 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 assim. Vai andar aqui na linha, como dizem, né? Vai andar nos trilhos, vai andar na linha. E não vai poder desviar isso aqui. Então, aqui eu estou me colocando diante do outro como grande ou como pequeno? Como grande. Eu me coloco grande, eu me coloco como quem sabe, como quem quer mostrar o caminho, como quem quer dizer como o outro tem que ser. Como o outro tem que ser. Nos dois casos, a gente vai para esse lugar de desejar mudar o outro. Porque em nenhum dos dois casos a gente vê o outro como ele realmente é. Eu vejo a minha ideia do outro. Eu vejo a minha ideia de quem o outro teria que ser, ou quem eu espero que o outro se torne. Eu não vejo o outro como ele é. Consegue perceber isso? Conseguem se dar conta disso? Então, por isso que essa frase que é eu amo você exatamente como você é uma frase que quando o outro recebe e quando você recebe essa frase, começa a mudar alguma coisa, ainda que eu não saiba o quê. Mas só o fato de, e a gente vai fazer esse teste agora. Eu vou convidar que você possa fechar os teus olhos nesse momento, para quem tem e para quem está numa relação de casal, que você possa fechar os teus olhos nesse momento, imaginar diante de você o teu esposo, a tua esposa, teu namorado, a tua namorada, e que com essa pessoa na sua frente, você possa dizer: eu amo você exatamente como você é. Eu te agradeço por você ser exatamente quem você é. Obrigada por ser esse presente na minha vida. Obrigada. Vocês conseguem perceber internamente alguma mudança? Quem conseguiu perceber, escreve aqui para mim o que você percebeu, fazendo esse pequeno, grande exercício. Escreve aqui para mim o que você percebeu fazendo isso em você. O que você percebeu em você? Me emocionei. Uhum, vontade de chorar.
Vou lendo aqui os comentários. Dá uma vontade de chorar. Uhum. Eu sinto não ser verdade. Ok. Esperar um pouquinho mais para escutar vocês, para ler vocês aqui. Resistência, nas outras fez sentido dizer. Uhum. Ok. Não tenho ninguém nesse momento. Uhum. Agora eu quero trazer para vocês, para que vocês possam perceber como vocês olham a relação de casal dos pais de vocês. Que cada uma possa observar se existe internamente aquele foi errado, aquele foi errado, aquele não foi como deveria ser. Se foi aquele poderia ter sido melhor. E vocês observando isso, vocês vão começar a entrar em contato com uma chave muito preciosa para o relacionamento de casal de vocês. Porque nós aprendemos a amar com base na nossa primeira infância. E isso não quer dizer que no presente a gente precise viver essa mesma forma de amar. Porque na nossa infância nós amamos de uma forma cega. Na nossa infância nós amamos de uma forma cega. Nós amamos com base na necessidade de pertencer. Nós amamos com base na necessidade de fazer promessas inconscientes para os nossos pais. Então, na nossa infância, o amor que nós temos, ele é um amor imenso, mas ele é um amor que não mede absolutamente nada. Nós vamos nos conectar com as necessidades dos nossos pais, com aquilo que existe no mais profundo de angústias e de culpas que eles levam, e nós vamos dizer sim, eu ajudo você a levar com essa culpa, eu ajudo você a levar com essa angústia. Eu olho esse excluído ou esses excluídos no seu lugar, pai, mãe. Tudo aquilo que você não conseguiu, uma parte disso eu vou levar para você. E a gente cria uma ideia de amor que é cega. Só quando a gente cresce e quando nós nos tornamos adultos, é que nós temos a capacidade de olhar para a relação dos nossos pais desde um lugar adulto. É que a gente consegue renunciar, ter uma opinião acerca da relação de casal. E a gente escolhe nos conectarmos com aquilo que é essencial. O que é essencial do relacionamento de casal dos nossos pais? Vocês conseguem observar que os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe, são um homem e uma mulher como qualquer outros. Só que é um homem e uma mulher comuns e imperfeitos. Cada um deles, assim como nós, comuns e imperfeitos, com as suas próprias dinâmicas, lealdades, cargas que eles também prometeram levar pelos seus pais, pelos seus irmãos. E que, como um homem e mulher comum e imperfeitos que são, num dado momento,
eles puderam se unir. E por alguns minutos ou algumas horas eles se tornaram um. E divinos ao ponto da vida passar por eles e chegar até vocês. Então, quando eu olho para os meus pais como esse homem e essa mulher, comuns e imperfeitos que são, mesmo com tantas dinâmicas, com tanta dor, com tanta indisponibilidade, ainda assim eles puderam, em um dado momento, se tornar divinos a esse ponto. Como fica quando vocês olham para eles agora? Como fica quando vocês olham simplesmente para esse fato de que eles só são pais, eles só são pais e tiveram esse título de pais porque eles foram capazes de gerar uma vida. Como fica quando vocês olham para a relação de casal dos pais de vocês agora e podem simplesmente se conectar com esse fato? Será que é possível olhar para a relação de casal dos pais de vocês e agradecer a vida? Será que vocês conseguem se conectar ao essencial nesse momento, que é dizer obrigada pela vida? Porque isso é tudo o que define eles como pais. É simplesmente isso o que define esse homem e essa mulher comuns como pais. Tudo aquilo que vem depois de concepção e nascimento, qualquer pessoa poderia ter feito. Qualquer pessoa poderia ter cuidado, amamentado, trocado fralda, comprado roupa. Qualquer outra pessoa poderia ter educado. Qualquer outra pessoa poderia ter feito isso. Agora, concepção e nascimento, somente eles. E quando a gente olha aqui, isso é algo que a gente precisa escolher, renunciar, uma antiga percepção. A vida nos coloca tantos desafios, tanto conflito, tanta dor, até que a gente chega ao ponto da gente se render. A gente se render para o quê? Para aquilo que é essencial. Nós nos rendermos para darmos esse passo adulto. Que passo adulto é esse? É eu me colocar no meu lugar. E é um grandíssimo passo adulto eu me colocar, primeiramente, no meu primeiro lugarzinho. Primeiro lugar, desde a minha chegada nessa experiência terrena, é o meu lugar de filho. E eu saber que eu não tenho que estar no meio da relação de casal de pai e mãe. Isso é triangular com os pais. Isso é triangular com os pais. Quando eu vou lá dar pitaco, ou de perto ou de longe, quando eu quero criar uma ideia da relação de casal dos pais, eu estou triangulando com os meus pais. Eu não estou permitindo que eles se vejam como homem e mulher, porque eu estou metida, respeitosamente enfiada na relação deles. Eles estando junto ou eles estando separados. Quando eu simplesmente me rendo desde um lugar presente e adulta ao fato de obrigada pela vida,
Isso gera em nós uma liberação enorme para que a gente possa viver a nossa vida e fazer algo novo nas nossas relações. Sem eu precisar ficar com a referência daquilo que eu quero evitar ou daquilo que eu quero imitar. Porque isso nos cega com relação a quem está diante de nós. E aquilo que os nossos sistemas desejam é que através do encontro desse casal surja algo novo e criativo. Surja algo que não vai ser repetir ou compensar isso, que não vai ser simplesmente repetir ou compensar isso, mas que se crie algo novo com esse casal, com essa família, que vai surgir depois. Esse criar algo novo é possível quando eu começo a me colocar nesse lugar, desde essa postura. Quando eu começo a me tornar mais responsável pelas minhas carências, pelas minhas dores, por aquilo que eu espero, do porquê que eu quero mudar isso, isso e isso no outro, do porquê que eu quero aquilo que eu quero. Porque quando eu digo quero, 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 é um estado do nosso ego que é o nosso estado criança. O nosso estado criança é que sempre diz eu quero, eu quero, eu quero, ou eu não quero, não quero, não quero. E o nosso estado pai, que é um outro estado do ego que a gente tem, ele vai dizer: é isso que eu tenho que fazer ou é isso que você tem que fazer? E nenhum deles fala do nosso estado adulto. O nosso estado adulto é quem escolhe. O nosso estado adulto é o único que pode escolher. E nesse momento vocês estão tendo a oportunidade de escolher. Não porque você tem que. Não, você não tem que nada. Você simplesmente vai começar a observar a realidade das coisas. E a partir desse observar, escolher o que você quer para a sua vida. Então, como eu posso esperar que o outro seja aquilo que eu não sou? Como eu posso esperar que o outro me dê aquilo que eu não dou? Faz sentido? Por isso, essa frase, que é a primeira frase, eu amo você exatamente como você é uma frase onde eu me abro, me abro, me abro, eu me rendo para o presente, eu me torno responsável pelas minhas carências, pelos meus incômodos. E vou precisar parar de culpar o outro por aquilo que eu quero, por aquilo que ele tem que fazer. E começo a escolher um processo de crescimento meu. Porque tudo aquilo que um muda na relação de casal começa a refletir no outro. Tudo aquilo que um faz reflete no outro. Então, nos primeiros encontros, a primeira fase, que é aquela fase da paixão, ela é uma fase totalmente cega. Ela é uma fase onde eu olho, projeto no outro, tudo aquilo que eu procurava, buscava, e depois de um tempo, quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Quem é? A gente às vezes pergunta o que que eu fiz, o que que eu fui fazer. Mas no fundo não é isso. No fundo se trata de eu começar a entrar em contato com a realidade. Qual é a realidade? É que esse outro vai começar a me mostrar o que existe no mais profundo de mim. É que esse outro vai despertar em mim as minhas carências, a minha necessidade de reconhecimento, tudo aquilo que eu não tive atendido na minha infância, mas esse atendido não é de novo colocando culpa nos pais,
Porque todos nós levamos carências da infância, não existe uma pessoa que não leve carência da sua infância. E não é culpa de ninguém, é porque isso faz parte também do nosso processo de evolução como seres humanos. Isso faz parte do nosso processo de evolução. Então, esse outro que está aqui na minha frente vai ser um espelho das minhas questões mais profundas. E tem uma lei sistêmica que é o equilíbrio entre o dar e o receber, que quando eu escutei isso pela primeira vez, isso me causou um impacto, que é todas as relações de casal estão em equilíbrio. Só que esse equilíbrio pode ser pelo positivo, esse equilíbrio pode ser pelo negativo. Agora, não tem como a gente negar um fato, porque essa é uma lei energética. Ela não é uma lei que vem daqui, que vem daqui. Ela é uma lei energética. Eu recebo aquilo que eu dou. Eu recebo aquilo que eu dou. E aí eu sei que aqui dá um pano para manga imenso, porque aqui começa a revelar aquele nosso lado de, mas como isso? E muitas vezes a gente escuta, nossa, mas eu fiz tudo por essa pessoa. Eu fiz tudo por essa pessoa. E ela me trata mal, ou ela foi embora, ou. Mas a gente não se dá conta o que é esse fazer tudo. O que é esse fazer tudo? Muitas vezes esse fazer tudo não é pela outra pessoa, é pela minha necessidade de fazer. E eu não me dou conta que esse tudo que eu faço não é o que a outra pessoa precisa, deseja, gostaria. E só gera no outro uma sensação de dívida, de culpa, de. Então, eu não vejo o outro não me vê, isso gera um afastamento tão grande que o que tem a sensação de que tem uma dívida imensa que não pode pagar, vai embora. Então, é por isso que a gente escuta muito comumente a história de que eu fiz tudo pela pessoa e ela foi embora. Mas aí, ainda aí existia um equilíbrio negativo. Um equilíbrio negativo entre os dois na relação de casal. Então, essa é uma frase para que a gente comece a se questionar. Para que a gente comece a se questionar. A gente vai falar um pouquinho mais dessas bases para que vocês possam levar esse questionamento. Se eu não estou recebendo isso, o que eu estou me negando a dar? Se o outro não se comunica comigo dessa forma, como eu me comunico com o outro? Se o outro não me dá carinho, não é carinhoso, qual é realmente o meu nível de afetividade ou como eu me aproximo ou me entrego para o outro sexualmente? Porque sempre a gente não pode negar esse fato energético. Não é aquilo que a Morgana disse, não é aquilo que a minha energia está dizendo. E de novo a gente vem para um lugarzinho que nos coloca a responsabilidade também. Que tudo na relação de casal é 50 e 50. Não vamos fazer um mau uso desse conhecimento. Que às vezes a gente coloca esse conhecimento a favor das nossas lealdades inconscientes. A gente coloca esse conhecimento de 50 a 50 a favor das minhas posturas da infância. A favor do meu estado pai, a favor do meu estado criança.
A gente estabelece uns 50% achando que é isso. Mas a energia não mente. A relação de casal é um fenômeno energético. Então, se eu vejo que o outro não está fazendo a parte dele, qual é? Por que está em equilíbrio isso? O que que eu estou deixando de dar? O que eu estou me negando a dar, a entregar, a fazer para a melhoria do meu relacionamento de casal? Dá um desconfortinho, né? Mas coloca a gente para pensar. Coloca a gente para pensar. Relação de casal deveria ser uma relação entre adultos. A gente aprende isso, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Mas o mais comum é que comecem duas crianças se relacionando aqui. E aos poucos a gente vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai tomando responsabilidade. Então pensa que diferença é a qualidade daquilo que eu vou dar quando eu estou liberada dos julgamentos com a relação de casal dos meus pais. Por que isso? Por que libera? Porque eu consigo olhar o meu relacionamento de casal como único, sem referências. Eu consigo ver a minha relação de casal como ela é. Entende? Eu não fico aqui de fundo, aqui no fundinho dos bastidores, aquilo que eu preciso evitar, aquilo que eu tenho que controlar, para que o meu marido não se torne assim, para que a minha relação de casal não repita isso, para que eu não viva aquilo. Então, olha atenção, se eu tenho aqui um relacionamento de casal onde o pai foi ausente, vamos supor, onde o pai se separou da mãe, onde o pai, enfim, de alguma forma o pai foi ausente. E para minha relação de casal, essa é a referência. A relação dos pais, ela foi o quê? Errada. Se o relacionamento de casal dos pais foi errado, eu já tenho pelo menos uma parte da minha energia vital bloqueada. Então, eu não estou dizendo sim à vida, graças, obrigada pela vida. A minha vida vem de algo que eu considero que não foi tão bom assim. E aí eu vou viver a minha relação de casal com essa sombra. O que que eu vou buscar e vou exigir do meu parceiro se eu vou estar compensando? Que ele seja presente. Porque eu não posso viver uma relação de casal igual aos meus pais. Então eu vou ter alguém presente. Eu preciso de alguém 100% presente. E com essa referência aqui, a gente sempre vai viver um caos de conflito. Porque cada vez que o meu companheiro, a minha companheira precisa sair, vai jogar futebol, vai fazer uma viagem com alguém, vai, entende? A gente vai vivenciar essa sensação de desespero. Porque está me abandonando de novo. Ainda que conscientemente eu saiba que não, internamente vai começar aquele turbilhão emocional. Por quê? Porque a minha referência está baseada na rejeição, no medo do abandono. E a gente não é vítima disso, porque nós estamos escolhendo isso. Do mesmo jeito que agora, a gente pode começar a escolher olhar a realidade, porque essa ideia é uma ideia da criança. Vocês conseguem se dar conta que é uma ideia da criança? A gente faz um julgamento com relação à relação de casal dos nossos pais, mas esse julgamento não é baseado na realidade, não é. Porque toda relação de casal está em equilíbrio. Toda relação de casal está em equilíbrio. Por mais duro que isso seja. E nós, enquanto filhos, obrigada. Obrigada
pela vida. Aquilo que vem da relação de casal de vocês, pai e mãe, eu agora devolvo com muito amor para vocês, pai e mãe. O que é da relação de casal de vocês, eu agora devolvo para vocês. E desde o meu lugar de filha, eu agradeço a vida. Desde o meu lugar de filha, eu agradeço a vida. De repente parece que surge uma alegria, uma leveza, algo se solta. Algo se solta. E talvez o meu marido, minha esposa, venha e diga: olha, vou começar a jogar futebol tal dia. E de repente eu vou simplesmente dizer: que bacana, que bom. Ou eu vou me dar conta que aquilo me incomoda, mas me incomoda porque talvez eu não esteja fazendo nada. E isso me convida a perceber que, puxa, quem sabe seria bacana se eu fizesse algo também. Quem sabe seria bacana se eu saísse com as minhas amigas também. Se eu tivesse um tempo livre para mim também. E eu começo a me dar conta que a relação de casal, na verdade, ela está propondo um movimento criativo. E aí a gente entra nesse pum, entende? Nessa espiral que está alinhada com a vida, que está alinhada com esse processo de evolução com a vida, para a vida, e não um processo de compensação do passado. Faz sentido para vocês? Fica muito mais leve, não fica? Quando a gente começa a se dar conta dessas projeções que a gente faz e como nós temos em nós a capacidade de nos liberarmos dessas projeções, nos liberarmos da manipulação. Muito bem. Então, a sexualidade, falando um pouquinho da sexualidade, a sexualidade, o Bert Hellinger tinha uma frase bem contundente, assim, com relação à sexualidade. Ele dizia que um casal que não se une por causa da atração sexual é um casal que não tem força e que está fadado à separação. Por que ele traz isso? Bert Hellinger ele tem uma visão muito profunda acerca da sexualidade. Então, a sexualidade é aquele fator de atração, é aquilo que está além dos nossos pensamentos, das nossas emoções, é aquilo que está vinculado com um instinto profundo, vinculado com a vida, vinculado com o cosmos. Então, a sexualidade é aquilo que está além de tudo aquilo que a gente poderia supor, todos os jogos que a gente poderia fazer, a sexualidade entra como aquilo que está além. Então, às vezes é uma pessoa que, nossa, conscientemente, não sei, a gente descobre com o tempo, nada a ver essa pessoa, nada a ver. O que eu fui fazer? Mas um tempo antes houve essa atração que não poderíamos imaginar o porquê. Essa atração sexual exatamente com essa pessoa. Então, é esse impulso, esse instinto que tem esse viés de divino, porque está além de tudo aquilo que a nossa mente, o corpo, a emoção poderia supor, tem um instinto divino, é aquilo que impulsa com que a gente vá reconhecer exatamente a pessoa que é a certa. É a certa porque a gente vai ter questões complementares, dinâmicas complementares, e é a pessoa que vai ser aquela que vai me conduzir a um processo de crescimento, que vai comigo em direção à vida, que vai me fazer trabalhar e olhar as minhas questões mais profundas. Então, a sexualidade dentro da relação de casal, ela é muito sensível.
ela é muito sensível, ela é um indicador muito profundo de quando nós entramos em lealdade, de quando nós entramos em ressonância com algo do nosso passado. É só a gente perceber que quando a gente não, de repente, começa a vivenciar internamente um processo emocional, a gente interpreta uma determinada situação de alguma forma, a gente vive alguma coisa desconfortável, muitas vezes o primeiro indicador é a sexualidade. Não tenho libido, não quero me aproximar, não quero que o outro se aproxime. E depois de um tempo, essa libido volta. Depois de um tempo, a gente se aproxima de novo. Depois de um tempo, acontece algo que aproxima de novo o casal. Então, a sexualidade, ela tem aquilo que a gente chama de picos e vales. Picos e vales. Ela está acompanhada de um processo de evolução profundo dentro da relação de casal. O pico é quando existe aquela atração, existe aquele fogo, existe aquela vontade de ficar junto com a pessoa. Passado esse pico, toda a relação de casal vai para o vale, vai passar pelo vale, que é o processo de afastamento. Isso também é um efeito energético, toda relação de casal tem. Só que esse período de vale, que é um processo natural de afastamento, de distanciamento emocional, físico, de diversas formas, pode ser algo que vai acompanhar um processo de crescimento de cada um, ou pode ser aquilo que vai acompanhar o reforço das dores, dos traumas, das carências. É aquilo que vai confirmar, não é a pessoa certa, não quero mais essa pessoa, tá, 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 tá. Ou é aquilo que vai gerar indiferença. Então, os vales são um movimento natural de toda a relação de casal. E eles podem ser extremamente produtivos quando nós sabemos o que fazer nesses períodos, quando nós nos responsabilizamos por aquilo que nós começamos a sentir nos períodos de vale. Porque é um fenômeno energético que vai fazer uma subida, uma descida, e essa descida precede uma nova subida, um novo pico. Quanto maior a qualidade do trabalho que eu faço no meu período de vale, maior é o salto quântico que eu vou dar no meu próximo pico. E depois vai ter de novo um período de vale. Nós vamos ir cada vez mais fundo dentro de nós mesmas e dentro do processo de evolução do casal. E isso acontece nos períodos de vale. Por isso, esse é um ponto que para mim é grandioso nos relacionamentos de casal, quando a gente tem essa informação. Não se deixa levar por pensar que o período de vale significa que vocês estão se separando. Significa que não tem mais sentido. Significa, não. Isso acontece em toda relação de casal. E o período de vale pode ser extremamente produtivo. Ele vai acontecer sim, mas que a gente possa viver esse período de vale de uma forma consciente. Então, esse é o período para me responsabilizar pelas minhas carências. Esse é o período que começa com o tempo a criar uma sensação de ternura pelo outro. Reforça esse amar o outro exatamente como ele é. Reforça esse lugar de amor incondicional. À medida que eu, nesses períodos, trabalho as minhas carências, as minhas dores. Isso prepara a relação de casal para uma nova etapa. Para uma nova etapa de crescimento, para uma nova etapa evolutiva. E é muito lindo, muito precioso quando a gente passa por esse período de vales com ferramentas, com responsabilidade, abertos, com amor. É muito precioso, existe um crescimento muito grande. Então, a relação de casal, nesse sentido, é uma bússola
que ela nos mostra quando a gente está no período de pico, quando a gente está no período de vale, da relação de casal. E por que que o Bert Hellinger trazia isso? Ele dizia que as relações de casal, que se unem por outros interesses, né? Então, por um interesse social, por um interesse com relação a um status, com relação a uma condição econômica, para realizar um sonho de ter um filho, de constituir uma família, qualquer outra questão que não seja atração sexual, vai deturpar esse período de picos e de vales. Porque já não havia atração sexual. Começa uma relação aqui entre pai e filho, entre mãe e filho. Então isso dificulta que a gente esteja vivendo de uma forma verdadeira um processo evolutivo, que faz parte também do que cada um está vivendo, das suas próprias lealdades, do quanto pode ou não pode se entregar para uma pessoa ou mesmo para a vida. Mas relação de casal realmente é quando nós fomos atraídos pela relação sexual. E depois por quê? Ai, parece que depois de um tempo já não tem essa atração ou isso. Porque a gente começa a se afastar de quem o outro realmente é, porque nós entramos em uma imensidão de lealdades que vão distorcendo a realidade. Simplesmente por isso. E ainda assim, a relação sexual acontece. Para a gente ver o quão divino é isso. Quer dizer, mesmo com todo o estresse, isso, aquilo, o desejo de separação, a gente está completamente cego diante do outro, o outro está completamente cego diante de nós. Ainda assim, existe aquilo que vem mais além da mente, das emoções, do passado, do futuro, que é um instinto conectado com a vida mesma. E aqui também é um lugarzinho para a gente se perguntar quanto a gente, quanto a gente se entrega para a relação de casal, para a relação sexual, quanto a gente se entrega para a relação sexual. Quanto existe de lealdade da minha parte com relação à sexualidade? Porque, de uma forma geral, a mulher, ela é muito fiel à mãe com relação à sexualidade. Ela é muito fiel à mãe. Quer dizer, a forma que eu vou me entregar para o outro, intimamente, a mulher geralmente aprende com a mãe. A mulher realmente, geralmente se conecta com a mãe. Então, se a mãe tinha uma ideia, a gente tinha uma ideia de que a mãe por aí tinha relações com o pai mais por obrigação do que por prazer, a gente vai se dar conta que a gente vai viver isso também. Por quê? Porque eu ainda tô lá botando o dedinho na relação de casal do pai e da mãe. Ainda estou lá julgando a relação de casal do pai e da mãe. Quando eu me dou conta, me libero disso, de repente eu vou perceber que eu sou tomada por uma onda de desejo, de libido, de algo que é meu e que me permite viver a minha relação de casal como ela é. Como ela é. E não existe uma relação de casal modelo. Não, cada relação de casal é única. Cada relação de casal vai ser única com relação à sexualidade, com relação ao amor, com relação ao equilíbrio. Cada relação de casal é única. E que a gente possa viver a nossa relação de casal, não a relação de casal com referência a. Faz sentido para vocês? Muito bem.
Então, aqui ficou claro esses picos e vales. Através desses picos e vales, a gente vai chegando na meta da relação de casal. Sim, 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 sim. Através desses picos e vales, a gente vai chegando na meta da relação de casal, que é criarmos uma relação de intimidade. O que é essa intimidade? É que nós possamos nos entregar ao outro exatamente como nós somos, sem máscaras, sem precisar mudar, sem ser outra pessoa, sem isso, e o outro da mesma forma. Então, essa é uma meta, nós chegarmos a essa intimidade de profunda conexão. Essa é a meta de toda relação de casal. E um dos fatores que nos ajuda a darmos um passo em relação a essa meta é quando nós assumimos que agora, no presente, a relação de casal é a prioridade para mim. É quando eu falo, mãe, pai, agora o meu marido, a minha esposa é mais importante para mim do que você. Então, isso é o famoso cortar o cordão umbilical. Nós seguimos amando os nossos pais, seguimos no nosso lugar de filhos, mas nos entregamos também para o nosso lugar no presente com relação ao que leva a vida adiante. Então, para algumas pessoas, isso pode gerar internamente uma relação de traição profunda, de dor, mas aqui mostra, aqui revela um dos aspectos que condiciona que não possamos viver uma relação de casal, que não estejamos vivendo uma relação de casal, ou que não estejamos vivendo uma boa relação de casal. Que é quando ainda as minhas lealdades, as minhas promessas estão antes da minha vivência aqui, do meu presente na minha relação de casal. Então, esse é um movimento muito forte, muito forte. Quando eu fecho os meus olhos, imagino meu pai, a minha mãe e digo para cada um deles: agora, o meu marido ou a minha esposa é mais importante para mim do que você. E a mesma coisa nós fazemos com os nossos irmãos. Nós imaginamos os nossos irmãos e nós falamos para eles: agora, a minha relação de casal é mais importante para mim do que vocês. Só de falar gera uma liberação de algo. Eu me dou conta do quanto eu trazia do passado para o presente. Eu me dou conta do quão forte era alguma lealdade. Eu me dou conta do quanto um aspecto meu estava fechado e indisponível para a relação de casal. E essa consciência, porque a gente acessa um campo, através dessas frases, a gente acessa um campo, a gente sente que algo se desprende. Ou a gente vai sentir um desconforto imenso, mas esse desconforto só mostra pontualmente aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que é essencial ser trabalhado para que você possa melhorar a sua relação de casal, ou para que você possa se abrir para o relacionamento de casal. Então, isso é um pouquinho, uma base, sim, uma base desse conhecimento, mas que eu acredito que seja uma base importante para que a gente possa divulgar, porque é uma base que nos abre muitas vezes os olhos para questões que a gente simplesmente não se dava conta, não é verdade? E no momento que a gente vê, alguma coisa começa a se mobilizar. Alguma coisa começa a se mobilizar. Uhum, verdade. Agora, a partir do dia 5, eu vou começar a dar um curso sistêmico, que é um curso voltado somente para relacionamento de casal. Esse curso ele vai estar totalmente voltado para que a gente possa desvendar em detalhes aquilo que está por trás dos movimentos de manipulação,
a gente vai estudar a fundo os nossos estados do ego dentro da relação de casal, para a gente conseguir perceber no momento da manipulação como sair desse lugar. Então, ele é um curso muito bacana, ele fala muito da comunicação. A gente vai trabalhar muito a comunicação, aprender o que é uma comunicação sem manipulação, como a gente estabelece uma comunicação desde o nosso estado adulto, respeitando o outro, respeitando tudo aquilo que nós trouxemos aqui hoje também. E nós vamos aprofundar também nesses pilares, que a gente fala os pilares. Então, cada um desses pilares são 5, os pilares que a gente vai trabalhar. Então, vai ser os pilares que a gente viu do amor incondicional, do equilíbrio entre o dar e o receber, da sexualidade, da intimidade, da convivência. E cada um deles a gente vai ver com muitos detalhes e constelando. Todos os módulos a gente vai constelar, porque a constelação ela nos libera, mais do que a gente possa ter consciência, que a consciência já é uma grande coisa. A toma de consciência já gera movimentos imensos com relação ao ponto que nós estávamos antes. Quando a gente associa o conhecimento, mas aí vai ser um conhecimento muito mais profundo, o conhecimento com a constelação, isso gera um movimento muito grande. Então, vou estar dando nesse curso os 2 pontos de suporte, que é conhecimento, que é um conhecimento baseado tanto nas novas constelações, como na análise transacional, que é aquilo que permite que a gente perceba quem em mim está se relacionando, se comunicando, como melhoro minha comunicação, como eu me comunico desde um estado adulto. A gente vai descobrir que toda a resposta que a gente recebe é 100% responsabilidade nossa. 100%. Porque o lugar da onde a gente se comunica vai fazer com que o outro me responda de uma determinada forma. Então, um conhecimento muito bacana, muito importante mesmo. E é um curso que vai ser de 6 semanas. A gente vai trabalhar 6 semanas, uma vez por semana. Sim? Eu quero fazer agora uma constelação e depois, se vocês me permitem, no final, eu vou mostrar para vocês rapidamente como vai ser esse curso, para que, se vocês têm interesse, vai estar aberto as inscrições até o dia 4 e no dia 5 a gente já começa. Todas as terças-feiras à noite a gente vai se encontrar para fazer isso, tá bem? Vamos fazer agora uma constelação. No finalzinho, eu coloco esse material aqui para vocês, para que vocês conheçam. Depois posso mandar para vocês o PDF, se vocês quiserem, para analisar melhor. E vocês vão ter um tempo até segunda-feira para decidirem se vocês desejam dar esse passo. É um curso Amor à Segunda Vista, por quê? Porque a gente sai daquela primeira etapa dos relacionamentos de casal, onde existe simplesmente aquela paixão e a gente começa a entrar em contato com a realidade, a gente começa a viver a oportunidade do amor à segunda vista, que é o que a gente conversou um pouquinho, né? O que a gente vai ver são 6 módulos, cada módulo a gente vai trabalhar de uma forma muito profunda. Os jogos de manipulação nas relações de casal, a gente vai ver toda a parte sistêmica acerca desses jogos de manipulação, a gente vai entender o que é um jogo de manipulação e a gente vai começar a perceber como que a gente sai desses jogos de manipulação. Para isso, no módulo 2, a gente vai conhecer quem eu sou na relação de casal. Eu vou conhecer como eu me posiciono. Se eu me posiciono muito mais desde o meu estado criança, desde o meu estado pai, eu vou conhecer os estados do meu ego, reconhecer quem em mim se relaciona na relação de casal e como eu faço para estar no estado adulto. A gente vai ver as carícias e o crescimento financeiro. Porque carícia simboliza tudo aquilo que como nós aprendemos a ser reconhecidos desde a nossa infância. Todos nós buscamos carícias. No mais profundo, carícia é reconhecimento. Todos nós buscamos essas carícias e esse reconhecimento. Essa carícia na nossa infância, a gente aprende ela de uma forma amorosa ou a gente aprende através da violência. E independentemente de como foi, a gente vai buscar na vida adulta essa forma de carícia que a gente aprendeu no passado. Então, dependendo de como a gente se guiou, como a gente criou a referência das carícias, do reconhecimento, do toque, a gente também tem uma relação muito profunda com como a gente se abre para a questão financeira, como a gente se abre para a questão da prosperidade na nossa vida.
E é muito fácil a gente aprender a ter carícias desde um estado adulto. E por isso impacta também na nossa parte de crescimento financeiro e de prosperidade. Quando eu aprendo uma forma de reconhecimento saudável desde o meu estado adulto, automaticamente existe uma abertura para o campo da prosperidade. Por isso que esses dois temas estão juntos e relacionados. A comunicação é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai aprender que somos 100% responsáveis pela resposta que a gente recebe. Porque dentro de mim, se eu faço uma resposta, se eu faço uma pergunta desde o meu estado criança, eu vou receber uma resposta do outro desde um determinado estado, que vai ser um estado pai, que vai ser um estado crítico, dependendo de como eu pergunto. Então a gente vai conhecer a fundo quem em mim pergunta, se comunica, eu vou poder escolher mudar esse lugar, começar a me comunicar desde um outro lugar e também sair dos jogos de manipulação que acontecem na comunicação, tá? E depois a gente começa a falar dos módulos, dos pilares da relação de casal. Então, a gente vai falar do amor de uma forma muito mais profunda, o amor incondicional, a sexualidade. Nós vamos constelar a questão do amor incondicional, a gente vai constelar a sexualidade. E nós vamos falar também do equilíbrio, de uma maneira muito mais profunda para que vocês possam compreender bem essa questão do equilíbrio energético, como a gente cria um equilíbrio saudável dentro da nossa relação, a intimidade e a convivência. Então, a convivência é nós sabermos que os conflitos fazem parte, que os conflitos são parte da relação de casal, mas como que eu consigo, a partir de agora, tornar esses conflitos um meio impulsor para o crescimento da relação de casal. Então, também é um módulo bastante profundo. A gente vai constelar em todos os módulos, tá? A gente vai iniciar no dia 5, agora dia 5 de novembro, nós terminamos dia 10 de dezembro, os encontros vão ser às terças à noite, às 19 horas, e todos eles são gravados. Então, se em algum deles vocês não puderem estar, vocês podem assistir a gravação, e qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai ter um grupo de WhatsApp para tirar todas as dúvidas também. Pela profundidade desse conteúdo, eu vou colocar ele como validado para a formação profissional. Então, no finalzinho do ano, eu vou estar abrindo uma turma de formação profissional em constelações familiares, com base nas novas constelações. E caso vocês realizem agora ou em outro momento, quem fizer esse curso já vai ter esse módulo validado, porque eu realmente vou trazer um conhecimento muito profundo que vocês vão poder ter esse módulo como já para poder ajudar outras pessoas também com relação à parte de relacionamentos de casal. E aqui eu só coloquei para vocês mais detalhado, eu não vou ler cada módulo, para que depois vocês leiam, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam também, tá? E eu já quero ir para a parte do investimento. Então, aqui a comunicação, linguagem do amor, os pilares da relação de casal, então vai ter os pilares 1 e 2. Aí vocês leem em detalhes. O investimento, a gente, esse curso completo, ele fica no valor de R$ 537 à vista, ou vocês podem fazer no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 53,70. O curso completo, ele está praticamente o valor de uma constelação, um pouquinho mais que uma constelação. Então, o valor de um pouquinho mais de uma constelação, que vocês podem parcelar em até 12 vezes, vocês vão receber um conteúdo para vocês levarem para a vida. Além disso, todas essas gravações vocês vão poder assistir e acessar essas gravações depois que termina o curso. Eu vou deixar por um período de 1 ano disponível essas gravações para vocês assistirem, reassistirem, tirarem todas as dúvidas de vocês. Então, é um conteúdo que realmente vocês vão poder incorporar e aplicar, levar para a vida de vocês. Aqui tem só um botão que facilita o processo de compra, leva vocês direto para a página de pagamento. E um resuminho aqui falando a respeito um pouquinho de mim, caso alguém não me conhecesse, mas esse é um grupo que se formou de basicamente pessoas que de alguma forma, né, a gente já teve contato em alguma mentoria, em alguma constelação, ou mesmo nos movimentos de encontros que a gente faz. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, minhas queridas. Fico muito feliz por esse encontro. Eu realmente acredito na transformação das relações de casal por uma questão de experiência própria. Tudo aquilo que eu trago para vocês é baseado na aplicação daquilo que eu faço e aquilo que eu pratico nos meus relacionamentos.
Por isso, eu acredito muito que existe um processo de transformação profundo e de abertura para esse campo das relações. Não estar em relação de casal é simplesmente uma amostra de algumas lealdades que são importantes a gente trabalhar. E nesse curso também vai ser uma base onde a gente, através das constelações, a gente também gera uma abertura muito grande, ou para transformar uma relação, ou para se abrir para uma relação com um nível de consciência muito maior. Da minha parte era isso, eu agradeço profundamente a presença de vocês, o tempo de vocês, a confiança de vocês, e vou colocar ali no grupo esse PDF para que vocês possam acompanhar, ler em detalhes tudo aquilo que vocês precisam. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp e vocês podem me perguntar ali no WhatsApp. E a gente tem até o dia 4. Então, até o dia 4 vocês têm tempo para fazer as inscrições, a compra, e vai ser um prazer, uma honra imensa poder estar com vocês nesse curso sistêmico. Muito obrigada, minhas queridas. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo muito, 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 muito grande. E eu fico a serviço para aquilo que vocês precisarem. Obrigada, Morgana. Obrigada a todas. Obrigada aí por tudo. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.